Krause Assistencial apresenta NAP TV. No programa de hoje, vamos continuar o bate-papo com Luiz Matheus Pacheco, Diala Martins falará sobre o ninho vazio, Isadora Kolnag fala sobre metas para o novo ano e Adriana Corsetti fala sobre alimentação na gravidez. Olá, eu sou a Bianca e você está assistindo o NAP TV. Para abrir o programa de hoje, a psicóloga e coaching Isadora Kolnag vai nos dar algumas dicas para podermos começar o novo ano com nossas metas e estratégias alinhadas. Dá uma olhadinha! Olá! Hoje vamos continuar falando sobre organização. Então, o final do ano está chegando e com ele vem aquele desejo de mudanças, de atingir novas metas, novos objetivos, mas muitas vezes a gente acaba não fazendo nada, né? A gente faz todas aquelas listas de meta antes de chegar ao final do ano, ali no dia 30, no dia 31, e acaba que a gente não faz nada logo na primeira semana do ano, né? Bom, mas hoje vamos mudar esse raciocínio e vamos colocar todos os nossos objetivos e as nossas metas realmente em prática. Eu vou explicar para vocês como que a gente consegue então fazer isso. Vamos então realizar um planejamento de todos os nossos objetivos e as nossas metas que nós desejamos alcançar no ano de 2020. Eu sei que é super estranho falar 2020, né? Mas realmente o ano de 2020 está já chegando. Então, pense aí você, quais são os objetivos e as metas que você deseja alcançar para o próximo ano e quais seriam as estratégias, ou melhor dizendo, as ações que você precisaria adotar para conseguir atingir esses objetivos e essas metas. Eu vou explicar num exemplo para que você consiga entender melhor o que eu quero dizer, tá bom? Quando nós temos um objetivo grande, existem vários mini objetivos a serem alcançados antes, para que esse objetivo se torne mais viável. Preste atenção no seguinte exemplo. Digamos que o seu objetivo é emagrecer. Bom, então para isso você precisará criar um planejamento de ações ou um plano estratégico que irá compor esses vários mini objetivos. Como eu falei, o objetivo é emagrecer. Então para isso você precisará se alimentar melhor, comer alimentos mais saudáveis, ter uma rotina de alimentação, saber comer nos horários certos e, claro, se exercitar. Isso que eu acabei de falar é o plano estratégico, é o seu plano de ações, que tem vários desses mini objetivos que são coisas mais fáceis de você conseguir atingir antes do objetivo maior, que é então emagrecer, que foi o exemplo aqui que eu dei. Esse é o raciocínio que você precisa ter para que você consiga atingir os seus objetivos e as suas metas. Mas isso não vale só para quando acontece a troca do ano ou só para esse exemplo aqui que eu dei. Vale para qualquer época do ano e para qualquer tipo de objetivo que você tenha, seja ele profissional, na sua vida pessoal, você deseja mudar de casa, enfim, ou planejamento financeiro. Também a gente consegue casar esse raciocínio nesses vários tipos de objetivos que você deve saber melhor do que eu. Bom, então, depois de tudo isso aqui que eu falei, vou deixar um recado super importante para que você consiga me entender melhor. Ninguém vai percorrer todo esse caminho por você. Quem precisa alcançar o seu objetivo é você mesma. Ninguém vai fazer isso por você. E tudo isso só dependerá de você. É claro que tem coisas externas que acontecem à nossa volta, mas grande parte do que rodeia a gente, tudo depende da gente, não de outras pessoas.
E esse caminho que você precisará percorrer até atingir o objetivo é extremamente enriquecedor, porque ele trará muito mais autoconhecimento e muito mais autoestima, pois você conseguirá entender que foi você mesma que atingiu o seu objetivo e não outra pessoa. Bom, até a próxima. Tchau! E agora, dando continuidade ao que começamos na semana passada, confira mais um trecho de um bate-papo super bacana com o psicólogo Luiz Matheus Pacheco. Bom, a ideia de como se construiu um conceito de felicidade, ou melhor, como se mede a felicidade, isso é uma, como é que eu posso dizer, uma tentativa que vem ao longo de um período vasto na história, né, enfim. E, ao que se sabe, um dos primeiros teóricos a tentar trazer uma solução para isso foi Jeremy Bentham, lá no século XVIII. E o Bentham, então, que aliás é um cara também que, além de se preocupar com a felicidade, se preocupava com a construção de presídios, né? Então, coisas completamente opostas. Ele acreditava que para que se tivesse uma medida de felicidade que pudesse ser cientificamente confiável, essa medida precisaria necessariamente excluir o subjetivo, quer dizer, excluir a pessoa da equação. E aí a gente tem uma questão extremamente complexa, né? Como é que eu vou medir a felicidade excluindo justamente a pessoa, né, da equação? E ele trouxe uma solução para isso. Ele criou duas medidas. A primeira delas, que é a medida do prazer. Para o Bentham, então, a felicidade podia ser medida no quanto de prazer tu pode usufruir, né, enfim, em determinada situação. Só que essa medida também, ao longo do tempo, ela também se mostrou problemática, porque as pessoas também não sentem prazer da mesma forma. Se tu for perguntar para uma pessoa, bom, o que te dá prazer? Vai variar muito de uma pessoa para outra. Então, isso também trouxe dificuldades para ele. Então, ele trouxe um segundo elemento que garantisse, digamos assim, uma medida única para todo mundo, universal, que foi o dinheiro. Então, como um potencial de prazer, porque através da ideia dele, então, seria através do dinheiro que eu poderia obter as coisas que me dessem prazer. Então, o dinheiro bastaria como uma medida de felicidade. E tu vê só, a gente está falando isso no século XVIII. E esse pensamento, de certa forma, atravessa ainda hoje a nossa cultura, em especial a cultura do consumismo, né? Que dita mais ou menos isso. A tua felicidade está relacionada àquilo que tu pode consumir, a quantidade de coisas que tu pode consumir, e não a outras coisas. Então, de certa forma, também baseada no dinheiro. E se a gente for ver, o Bentham, ele trazia da filosofia de outros autores, enfim, a ideia de que o que causa problema na equação das medidas universais é justamente esse lado subjetivo, justamente aquilo que o outro tem a dizer, o que ele chamava de tirania dos sons, quer dizer, que é essa ideia de que o que manda na situação é aquilo que tu tem a dizer e que é subjetivo, entende? E hoje em dia, se a gente for olhar a psiquiatria ou a própria psicologia, ela baseia ainda as noções de felicidade, ou enfim, das próprias avaliações, né, enfim, que se faz em cima disso, em cima de testes que muitas vezes excluem o sujeito, que é o que o William Davis, né, no livro A Indústria da Felicidade, ele vai comentar, que é essa exclusão também do subjetivo, ou seja, o Davis ele vai comentar, falar, né, de testes onde muitas vezes o sujeito testado ele diz, não, mas eu não estou feliz. E o que se tem como prova, não, tu tá feliz, porque o teste está dizendo que tu tá feliz. E é o teste que manda, não é tu, entende? A gente precisa excluir a tua opinião. A tua opinião é o lado subjetivo e não é científico, digamos assim, né? O que vale é o científico, isso que é controlado, mas a pessoa está dizendo que ela não está feliz, entende? Então, peraí, como assim, né? Existe uma certa necessidade de testes ou de, como é que eu posso dizer, estatísticas que a gente possa se basear e olhar para ter uma ideia, né, das coisas. Mas quando a gente aplica isso demais ao ponto de excluir a pessoa, aí sim a gente comete uma espécie de uma violência, né, que é passar por cima da pessoa. Que é isso que eu dizia, bom, tu tem que estar feliz, porque o teste diz que tu está feliz. Mas, para responder a tua pergunta, me parece que a pessoa mesmo poder confiar, né, enfim, naquilo que ela sente,
ou poder estar mais ligada com ela mesma, né? Enfim, e nesse sentido o autoconhecimento vai valer muito, porque nem sempre a gente sabe o que de fato faz a gente feliz. Às vezes a gente acredita que alguma coisa faz a gente feliz porque a gente comprou uma ideia ou foi seduzido por uma ideia, né? Enfim, que é uma ideia que vem de fora, né? Enfim, uma promessa, às vezes, do próprio consumismo, né? Essa ideia de que, bom, para tu ser feliz, tu tem que ter o carro tal, né? O último carro, né? Enfim, tu tem que morar em tal lugar, tu tem que estar fazendo tal viagem, tu tem que estar consumindo tais produtos, quando de repente para aquela pessoa, isso acontece muito, por exemplo, no consultório, de pessoas que foram, criaram uma carreira atrás de um determinado, uma imagem de sucesso, e quando elas alcançam ou chegam perto de alcançar, ou às vezes no próprio caminho, elas se dão conta que aquilo não faz sentido para elas, entende? Que elas aceitaram aquela imagem e sem nunca se perguntar se de fato aquilo faria sentido, se de fato aquilo é o que faria elas felizes. Isso é algo bem complicado de trabalhar, entende? Porque exige também muita coragem, tu poder te lançar e às vezes ir meio contra a maré, né? Não necessariamente contra, mas para algumas pessoas, algumas profissões de status, né, mais elevado, enfim, são muito associadas a isso. Bom, tu tem que ter aquilo para tu te sentir feliz. E às vezes o que ela quer é outra coisa. Algo muito simples, entende? Tipo, às vezes nem envolve fazer um curso superior, às vezes envolve uma coisa muito mais simples, mas é o que faz ela se sentir viva de fato. E é isso que às vezes vale a pena poder observar, né? O que faz tu te sentir vivo de fato? Se tu é casar, essa é uma, né, que a gente às vezes escuta no consultório, né? Bom, eu casei porque todo mundo dizia que eu tinha que casar, porque o certo era casar, porque estava na hora de casar, e aí, bom, leva uma vida inteira, entende? Às vezes de pessoas que às vezes engravidam mulheres, né, porque acreditava que aquele era um ideal que ela precisava ter para ser feliz e que às vezes era algo que vinha dos outros, entende? E tem noção do tamanho da violência que é para uma pessoa, né, uma mudança de vida desse tamanho, ao ponto de engravidar, para satisfazer um ideal que não é seu, entende? Então vale muito a pena, né, às vezes poder focar nisso, nessa questão do autoconhecimento, poder se perguntar de fato o que faz feliz, o que faz sentido para ti, para cada pessoa. Sim, até porque tu acaba não tendo parâmetros, né? Quer dizer, se eu vivo num lugar onde tudo é muito igual, tem que ser daquele jeito. Então, isso que tu diz de poder, às vezes, olhar um pouco pro lado. E aí é um pouco diferente de olhar pro lado, no sentido de, bom, a grama do vizinho tá mais verde, entende? Mas é poder, bom, a grama do vizinho tá mais verde porque o vizinho tem grama e eu não tenho grama. Então, quer dizer que pode ter grama, entende? Poder ver que as coisas, às vezes, podem ser feitas diferentes. Isso, às vezes, é positivo, entende? Poder oxigenar, de certa forma, a mente, né? Então, quando a gente fala de autoconhecimento, e aí é que tá, o autoconhecimento, de um modo geral, quando a gente fala disso, a gente pensa, bom, tá ligado com a própria pessoa, e é claro que tá ligado com a própria pessoa, mas a gente também não se conhece sem passar pelo outro, porque a gente também não pode se ver sem que isso passe pelo outro. E às vezes, para que a gente possa se ver, a gente também precisa ver um parâmetro de diferença, entende? Porque aquilo que não faz diferença, a gente não percebe. Então, a gente precisa também poder fazer esse exercício, né, de se abrir, né, para o mundo. E se abrir para o mundo, às vezes pode ser onde tu tá mesmo, né? Não significa que tu vai ter que ir lá para a China, né, para se abrir para o mundo. Não é isso que eu tô dizendo. Pode abrir onde tu tá, né? Mas poder, de certa forma, abraçar isso que está em volta. Está na hora de mais uma Psicodica, quadro especial onde os nossos profissionais indicam obras que vão agregar o nosso dia a dia. Logo após, teremos o nosso intervalo, mas não saia daí, voltamos em seguida. A minha Psicodica de hoje é um filme chamado Peixe Grande e Suas Maravilhosas Histórias.
Este é um filme que conta a história de um pai que adora narrar grandes histórias para o seu filho, que não entende muito bem essas histórias. Esse é um filme que vai tratar de reconciliação entre pai e filho, suas relações, vai tratar sobre afetividade. Essa é a minha dica de hoje. Tenha um bom filme! A Exatos começou de um sonho de poder ser um diferencial por onde eu passava. E foi assim que ela surgiu, trabalhando na Prefeitura de Estância Velha, onde o senhor Ivo Jacinto Baumgratz me convidou para fazer a contabilidade dele. E hoje, 30 anos depois, temos nossa nova sede em Estância Velha, com 1.800 metros quadrados, para atender nossos 600 clientes em toda a região. Convido você a conhecer a Exatos. 30 anos apoiando o empresário da região. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, é um serviço voltado para a psicologia e também para as áreas de quiropraxia, nutrição, terapia ocupacional, psiquiatria, psicopedagogia, palestras e cursos com profissionais capacitados e diferentes estilos de atendimento, pois cada um de nossos pacientes é único e merece ser tratado dessa forma. Aqui você encontra os mais modernos tratamentos que o mercado oferece, uma plataforma inovadora de realidade virtual para fobias, ansiedades e transtornos. O NAP oferece ainda convênio para empresas e o Clínica Escola. Agende uma visita, conheça os nossos serviços e encontre o apoio que você precisa. Estamos de volta. Agora, a nutricionista Adriana Corsetti vai falar conosco sobre alimentação na gravidez. O que muda? Que cuidados devem ser tomados? Descubra na matéria a seguir. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre alimentação na gravidez. Bom, existem muitos mitos a respeito da alimentação na gravidez, né? A gravidez, na verdade, não diferencia tanto de uma alimentação normal. Existem algumas especificações que a gente tem que cuidar um pouquinho mais, mas nos 3 primeiros meses, assim, a ideia é que até se mantenha o peso, para ver como não se modifica tanto com relação a valor calórico, gasto calórico. O que a gente tem que cuidar mais é que no período da gravidez existem algumas vitaminas, alguns minerais que o corpo necessita um pouquinho mais, justamente para poder formar um bom bebê, né? Um feto saudável, bem desenvolvido. Então, algumas vitaminas, como a vitamina A, a vitamina C, a gente sabe que são mais necessárias, o ferro, o cálcio, a gente precisa consumir um pouquinho a mais, porque na gravidez a tendência também é de ter mais anemia, né, ou algumas deficiências nutricionais, que mais adiante a gente acaba muitas vezes até suplementando para não correr o risco. Mas através de uma alimentação equilibrada e bem orientada, muitas vezes não é nem necessário.
A partir do segundo trimestre, aí além dessa recomendação maior de vitaminas e de minerais, a gente precisa se preocupar em consumir um pouco a mais de calorias, porque o nosso corpo demanda um gasto calórico maior, o bebê já começa a ser maior, existe um peso nosso corpóreo também maior, então a gente estima que em torno de umas 300 calorias a mais por dia a gente precisa consumir. Contraindicações com relação à alimentação. O que é real mesmo, que a gente sabe que alguns alimentos podem influenciar, né, na boa evolução da gravidez. Então, canela é um alimento que não se consome, porque a gente sabe que pode ser abortiva, bebida alcoólica de forma nenhuma, o excesso de cafeína também, porque pode inclusive influenciar no ganho de peso do bebê. Mas de uma forma geral, a alimentação da gestante é muito semelhante à de alguém que não está gestante. Outra questão muito importante, outra vitamina que é muito importante, na verdade, no pré-gestacional e até fechar os 3 primeiros meses de gestação, é o ácido fólico. Essa vitamina, ela é muito tranquila de ser consumida só através dos alimentos, mas ela é tão importante que a recomendação é que no mínimo 1 mês, mas pelo menos uns 3 meses antes de engravidar, a gente comece a suplementar. Por quê? Porque ela é responsável pela formação do tubo neural do bebê. Então, se o feto, se na verdade a mãe não consumir essa vitamina de forma adequada, o feto pode ter uma má formação desse sistema neural dele. Então, é uma vitamina muito simples, muito básica, mas que de forma alguma pode faltar. Um outro ponto muito importante na gestação também, na vida inteira, mas na gestação não é diferente, é a água. Muita água, a placenta ela exige muito líquido, o nosso volume sanguíneo aumenta também na gravidez. Então, água, água, água. Na amamentação, por incrível que pareça, a gente precisa consumir ainda mais calorias do que no período gestacional, porque para a produção do leite, o nosso corpo necessita de muito mais calorias. Aí se estima em torno de umas 500 calorias a mais por dia. E aí 2 pontos são muito importantes para que tenha uma boa amamentação: muita água e o consumo adequado de carboidratos. Não é no período da amamentação que a gente faz dieta. No período da amamentação, a gente equilibra, a gente consome um pouco mais de calorias, mas a gente gasta mais elas também. A gente não pode correr o risco de deixar faltar calorias, tanto para a boa produção de leite, quanto para o bom desenvolvimento do bebê. Além disso, é muito importante variar bastante também a alimentação. Quanto mais variada a alimentação da mãe, mais variado o sabor do leite. E aí a gente sabe que isso influencia também na aceitação de alimentos depois, quando começa a introdução alimentar das crianças. Se houver mais alguma dúvida, quiser trocar mais alguma ideia, só procurar uma nutricionista. Eu atendo aqui no NAP todos os dias também, só marcar um horário, mas sempre reforçando, né? A alimentação saudável é a grande questão da nossa vida, seja na gravidez, seja fora da gravidez. Vamos se alimentar bem, vamos cuidar da saúde. Aproveitando o tema sobre maternidade, vamos conversar agora com Diala Martins. Ela vai nos contar sobre como funciona a síndrome do ninho vazio e como os pais e mães podem tornar esse momento mais fácil. Se liga! Tá vindo bastante em terapia, né, essa questão da síndrome do ninho vazio, porque tá chegando perto do vestibular, né, e muitos têm que ir para fora, muitos filhos têm que, né, e as mães não estão querendo muito, querem que os filhos façam vestibular por aqui, aí vem a reclamação dos filhos que querem fazer fora, enfim, né, então o que é essa síndrome do ninho vazio, né, é muito esse papel de pai e mãe que parece que perde o sentido para esses pais, né, então pode gerar até depressão, enfim, coisas mais sérias, né. Mas muitos pais não se preparam para esse momento, né? Eles vivem muito em função desses filhos, muitas vezes, e depois eles acham que porque os filhos cresceram, enfim, tomaram suas próprias vidas e não dependem mais deles, é como se eles se sentissem um pouco sem função, meio impotentes, né? Então,
o que a gente pode fazer para isso não acontecer, né? É durante a vida desse filho, esses pais terem os seus objetivos também, não só de pai e mãe, né? Mas enfim, de trabalho, de hobbies, de fazer as suas coisas e aproveitar esses momentos até para fazer coisas que não puderam fazer enquanto eles estavam, né? Mas é um sentimento que tu precisa trabalhar, geralmente vem a tristeza, vem essa coisa do e agora, o que eu vou fazer da minha vida? É uma coisa muito cultural isso, né, que tá mudando, essa nova geração tá mudando isso, né, hoje as mulheres trabalham, né, hoje tem muito mais essa questão, vão pra academia, e mesmo assim elas são super criticadas por isso, né, se o pai vai, não, mas se a mãe vai, deixa o filho sim, né, então existe uma mudança, mas ainda assim elas se culpam muito, né, tipo de não estar com o filho, de fazer suas coisas, né, de não ser mulher, de não, enfim, além de mãe, ela é esposa, muitas vezes a relação não fica boa, né, com o marido, porque elas acabam não dando mais aquela atenção para o marido, ou saindo só com o marido, explicando para o filho que sim, eles precisam desse momento, né, só deles também, ou ela com as amigas, ele com os amigos, né, o pai com os amigos, e vivem muito em função dos filhos. Isso contribui muito para essa depressão do ninho vazio, que aí se ela não faz mais nada, se ela não faz uma academia, não sai, enfim, ela só vive em função daquele filho. Então, se aquele filho sai, realmente ela fica com uma sensação de que ela não tem nada, porque ela não construiu mais nada, né? E isso que a sociedade cobrava muito, ainda cobra menos, mas ainda existe, né? Então, acho que essa é a grande transição que precisa ser feita, né? Para que essas mães, depois que os filhos saem de casa, como os pais, continuem tendo suas vidas, seus hobbies, né? Sua relação com seu marido, ou se for separada, saia com suas amigas, enfim. Ela é mãe, mas ela também é uma mulher. O homem é pai, mas também é um homem, né? Enfim. Então, tem uma coisa muito nossa, muito da mãe e do pai de se culpar, né, de deixar a criança. Mas também é importante para a criança isso. Isso é muito importante para a constituição psíquica dela, para ela entender que tem hora que ela vai ter o pai e a mãe e tem hora que ela vai ficar sozinha, que ela vai ter as coisas dela, né, para resolver. Tu trabalhar isso desde cedo é tão benéfico para os pais quanto para os filhos, por isso, para que eles também se sintam seguros, para que eles também entendam que eles podem se virar, que eles podem morar em outra cidade, ou que seja na mesma cidade, mas enfim, que possam fazer a própria comida, ou que possam, né, cuidar da própria roupa, alguma coisa a fazer, porque tem muitos que nem isso fazem, né? Então, assim, e não fazem porque eles vêm desse padrão, né? Então, aí no fim todo mundo sofre, né? É muito complicado, essa ruptura é muito complicada, tanto para os filhos quanto para os pais, né? Então, esse excesso de zelo, né, pode prejudicar ambos os lados, né? Tanto os filhos quanto os pais. E se, enfim, se esse padrão já foi construído, esse sofrimento já existe, é importante que se busque uma terapia, né? Os dois, tanto o filho quanto o pai, para que eles consigam entender que isso é possível, né? De se construir essa segurança e esses hobbies, né? Para os pais, esses novas possibilidades de vida, e para que fiquem mais tranquilos, né, para viver essa fase, que é uma fase super importante também, né, de desabrochar, de crescer, de amadurecimento. O programa de hoje termina por aqui, mas a gente segue com vocês nos nossos canais no Facebook e no YouTube, ou ainda liga pra gente e sugira o que você quer ver no nosso programa. Krause Assistencial apresentou NAP TV.